Eu nasci num lar disfuncional, de um pai alcoólatra e agressor. Durante muito tempo da minha vida, eu fui mãe da minha mãe. Eu não fui filha. Eu me lembro ainda muito pequena, 5, 6 anos, e eu defendia a minha mãe. Eu entrava na frente dela todas as vezes que meu pai chegava bêbado em casa. E decidia agredi-lo. Então, eu nasci nesse lar disfuncional. E durante muito tempo, eu odiei esse pai. Eu lembro, muito pequena, eu nasci num lar cristão, mas de pais católicos não praticantes. E eu lembro que eu orava a Deus. Obrigada. Eu lembro que eu orava a Deus e eu falava assim: Papai do céu, leva meu pai. Porque tamanha era a tristeza que eu tinha quando ele chegava em casa. Porque quando ele chegava... Obrigada, meu amor. Eu já pego. Porque quando eu chegava em casa... quando ele chegava em casa, eu sabia o que ia acontecer. E a mamãe, por muitas vezes, ela falava assim: vai para o quarto, fica lá, porque teu pai está chegando. Para proteger a gente. Porém, eu fui a filha rebelde. E eu não ficava no quarto, porque eu ia lá para proteger a minha mãe. Mas mesmo ainda muito pequena, sem ter discernimento de muita coisa, Deus cuidou de mim de uma maneira extraordinária. Eu lembro que eu falava para mim mesma, ainda criança: eu sou forte, eu vou conseguir, vai dar certo. É forte, é poderoso. Eu creio que um dia Deus vai providenciar um lar como das minhas amigas. Ou um pai amoroso como os pais das minhas amigas. E, gente, mal eu sabia do que estava por vir. Eu tive a oportunidade de reconciliar com esse pai. Eu tive a oportunidade de perdoá-lo. Eu tomei a decisão de amar esse pai. E vocês têm noção do que aconteceu com a minha vida? Cadeias foram quebradas, grilhões foram destruídos. Porque à medida que eu decidi perdoar esse pai, e eu decidi amá-lo, a minha vida mudou. Porque a energia que me movia, por muitas vezes, era raiva. Eu tomava decisões por raiva. Eu trabalhava por raiva. Raiva desse pai. E muitas vezes eu fazia para provar para ele. Muitas vezes eu me dediquei profissionalmente e trabalhei muito porque eu queria provar para esse pai que eu era alguém que ele iria admirar. E, gente, durante muito tempo eu me dediquei à minha carreira de uma maneira compulsiva. E assim, botem amor no que eu vou dizer. Eu rebelei o meu modelo de pai. Ok? Porém, o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu repito. Eu repeti o padrão do meu pai, não no alcoolismo, não na agressividade, não no adultério. Mas, inconscientemente, eu me tornei ausente da minha família. Inconscientemente. Meu pai era um pai ausente. E eu só descobri isso há uns 5 anos atrás. Eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei muito. Tive compulsividade pelo trabalho. Fui reconhecida profissionalmente pelo meu trabalho. Glória a Deus. Eu pude crescer em grandes empresas, seguir carreira. Terminei a minha carreira executiva na Johnson & Johnson como gerente nacional de vendas. E eu pedi demissão para assumir esse projeto com a Febracis, assumir a minha escola. Porém,
eu queria mais e eu queria ir para o pico do meu Everest. E, gente, por que eu falo pico do meu Everest? Todos nós temos um pico do nosso Everest. São diferentes. Aonde um quer chegar, é diferente do outro. A altura dos nossos picos são diferentes. E, para os meus parâmetros, eu estava indo atrás do meu pico, do meu sucesso. Só que, há 5 anos atrás, eu descobri que eu estava indo sozinha. Eu estava deixando a minha família para trás. Eu tenho um filho de 5 anos. E, em função da minha dedicação excessiva ao trabalho, eu não vi ele engatinhar. Eu não vi o primeiro dentinho. Porque eu viajava o Brasil inteiro, trabalhando. E eu contava a historinha, a justificativa, que eu fazia isso por causa dele. Porque eu o amava. Que era para dar uma escola bacana, que era para a gente morar numa casa legal. Até que um dia, eu levei o meu marido para o Método CIS, que é esse curso de inteligência emocional do Paulo. Eu levei ele arrastado, porque ele não queria ir. E chegando lá, na fila do curso, ele falou para mim assim, eu quero me separar de você. Ele falou assim, chegou um amigo coach, né? Nós estávamos na fila, chegou um amigo coach, e o coach, gente, como que ele é, né? Ele chegou, Lilian, me deu aquele abraço. Aí, oi! E meu marido com cara de cachorro doido, ok? Nessa hora. Aí, eu falei, esse é meu marido. O que o coach fez? Marido! Porque não tem maldade, certo? Só que ele percebeu aquele climão e rapidamente ele saiu. E aí meu marido falou assim para mim, tá vendo, Lilian? Essa sua melhor parte nunca fica comigo. Essa sua melhor parte só fica com o seu trabalho, com os seus relacionamentos de network. O Arthur, ele só te vê os sábados e aos domingos. Ele não vai saber que a mãe dele ama ele o suficiente, porque a mãe dele não está com ele. E, sinceramente, eu não estou nem aí para o seu cargo. Eu não estou nem aí para quanto você ganha. Eu não estou nem aí para o seu dinheiro. Eu quero a minha mulher de volta. Gente, doeu muito, ok? Doeu muito. E, naquele momento, eu, ainda em estado de choque, mas ainda como uma mulher rebelde e desviada, eu falei para ele assim, ok, a gente se separa, mas na segunda-feira, porque agora a gente vai fazer o curso. Só que, no fundo, eu não tinha esse coração tão peludo. Eu pensei assim, eu ouvi dizer que inteligência emocional restaura relacionamento. Então, é aqui que eu vou tentar. E assim aconteceu. Lá dentro do curso, nós tivemos... Foi um choque de realidade para mim, mas eu entendi que as minhas decisões estavam indo de desencontro àquilo que era mais importante na minha vida. Porque, quando eu ordenei o que era importante para mim, eu coloquei que Deus era importante para mim, que a minha família era importante para mim e que a minha saúde era importante para mim. Só que, naquele momento, eu estava 18 quilos mais gordinha. Eu estava longe do meu filho. E eu estava desconectada com Deus. Porque Deus, naquela época, era um Deus distante. Era um Deus longe. Eu já era convertida, mas eu enxergava Deus muito distante. E aí, depois desse curso, que eu falo que a obra do Senhor ela é perfeita, eu fui para o Monte Moriá. Eu fui para Minas, para a Estância Paraíso, um projeto da Igreja Lagoinha, da pastora Zenete. E lá eu descobri o meu verdadeiro pai. Eu consegui, pela primeira vez, falar papai. Chamar e entender
que Deus era o meu pai. E, gente, durante muito tempo eu busquei o amor do meu pai terreno. E eu não entendia que eu tinha um Deus, um Pai celestial, que me amava de uma maneira absurda, que me amava de uma maneira extraordinária, generosa, que nenhum pai terreno conseguiria dar esse amor. E sabe o que aconteceu quando eu senti esse amor? Tudo preencheu na minha vida. É como se tivesse tirado o vazio que tinha dentro de mim. E a obra foi completa. E quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eis-me aqui. Eu quero me render à sua vontade. Eu quero me render a ti. O que eu preciso fazer? Então, eu conheci o Paulo Vieira. Nada é por acaso. Paulo Vieira é um homem de Deus, viu, gente? E ele me convidou para assumir a escola. Nossa escola é uma faculdade. Nós temos vários MBAs, mas nós temos também várias formações, vários cursos de desenvolvimento, de liderança, de coach, de inteligência emocional, de oradores e palestrantes, enfim. E ele me convidou. Só que a Febracis ela é muito mais do que uma escola. A Febracis é uma escola com princípios cristãos. E dentro da nossa escola, todos os dias a gente ora, todos os dias a gente profetiza. O que acontece dentro da nossa escola são lares reconstruídos, famílias restauradas, pessoas que entram pensando em suicídio e saem cheios de vontade de viver. Thaís sabe, eu considero o meu trabalho hoje como um ministério secular. Muitas vezes as pessoas elas estão feridas na alma e estão feridas pela religiosidade e acabam não indo para a igreja e não se conectando com Deus. E é aí que a gente pega essas pessoas. E é aí que elas chegam na nossa escola e a gente começa a falar de todos os nossos princípios, todos os nossos valores, e elas vão se reaproximando desse Deus maravilhoso, que nos enche, que nos preenche, que nos empodera, que nos dá um universo de possibilidades. Então, meninas, por que eu, Lilian, contei essa história para vocês? Porque, às vezes, as pessoas olham para a gente e pensam assim, é muito fácil para você. Ou, vocês não têm, passam... você não tem problema, não tem tribulações, né? E eu queria muito que vocês soubessem que, sim, as tribulações vão vir, mas que nós temos que resisti-las. Gente, eu consegui perceber as minhas emoções tóxicas. Eu consegui identificar a raiva que estava dentro de mim e que proporcionava resultados ruins na minha vida. Muitas vezes a gente justifica, dizendo assim, eu não recebi amor, então eu não consigo dar amor. Eu não recebi carinho, então eu não consigo dar carinho. O que eu tenho para dizer para você? Que amar é uma decisão. E que é você que escolhe quebrar essa cadeia, quebrar essa maldição hereditária e mudar a sua história e a história da sua família. Você decide. O primeiro passo, gente, é a consciência. É entender como está a minha vida hoje. O que, de fato, são as emoções que me movem. São emoções positivas, emoções de amor, de afeto. Como que é a minha comunicação com a minha família? Porque, apesar de tudo, eu tive uma mãe muito amorosa. Vítima, mas muito amorosa. E sabe como eu era como esposa? Fria. E eu só entendi que as histórias
que eu contava impedia de viver o extraordinário, de viver um casamento maravilhoso, cheio de amor, cheio de cumplicidade, cheio de carinho. E na hora que eu entendi isso e decidi mudar, a minha vida mudou. Gente, se eu pude